marido ou mulher que fala mal da esposa do marido em tudo que é lugar. Isso é muito complicado, sabe? Porque, assim, quando eu falo mal do outro, primeiro que eu não estou respeitando o outro. Isso, você não está falando do outro, está falando do de seu você. parceiro. Isso. Não, o do outro que eu digo assim, né? Sim, sim. O outro que é o meu parceiro, que é a pessoa com quem eu me relaciono, com quem, né, eu divido a minha vida. É, porque eu falo, né, do outro, assim, não no sentido. A gente fala do outro, não uma pessoa fora, né? É, mas assim, eu tô falando do meu esposo, esposa, namorado. E se é namorado, então, gente, quando começa a vir falar mal, eu já falo assim, termina. Pelo amor de Deus, sai fora. Se você tá falando mal agora, imagina a hora que casar. Então, porque assim, né, quando você fala mal de uma outra pessoa, isso é tão complicado, porque você só está olhando para os defeitos, para as dificuldades que ela tem. Ou quando aqueles casais estão juntos, Ana, e fica um criticando o outro. Sim. Isso é uma coisa horrível também, porque você vê que a pessoa fixa o quê? Somente nos pontos negativos, e que todos nós temos. Nós não somos perfeitos, mas aí quando a pessoa fica focando naquilo, então, ou seja, ela só olha para o lado negativo e ela também está olhando o que está aqui, ó. Porque quando tem algo que está muito evidente e que assim está causando um peso, né? Então aquilo incomoda demais, é porque o espelho do parceiro, né, daquela pessoa, está mostrando o que está dentro de você. Então, todas as vezes que assim chega uma mulher que vem para mim, então que ela começa a falar, eu escuto, e aí eu vou, assim, conversando com ela e, sabe, ajudando ela a enxergar o outro lado. Às vezes está mais no espelhamento do que propriamente no outro. Do que no outro, entende? Então, assim, quando eu olhando para mim e eu trabalhando todas essas questões do meu interior, eu vou ver que o outro até pode ter aquilo, mas estava me machucando. Por quê? Porque era algo que eu via nele, mas que estava aqui dentro. Forte isso, né? É forte. Então, isso machuca muito mais. Porque assim, ó, se tem algo que alguém te fala, você começa a se incomodar muito. Então, doeu, pode pegar que é seu. Eita! Doeu, bateu, doeu, pega que é seu. E aí vai trabalhar isso. Gente, porque quando eu aponto um dedo, né, para alguém, tem 3 apontando para mim. Então é diferente quando a gente leva uma dificuldade ou quando você só fica apontando, porque o outro faz isso, porque o outro faz aquilo, porque o outro não sei o que lá, porque o outro, aí você fica escutando, você fala, aí você vê, tem alguma coisa aí. E daí você vai fazendo algumas perguntas chaves que você vai vendo que aquela pessoa se comporta daquela forma. Ela está trazendo algo do outro, mas que ali dentro dela tem aquilo muito forte. Perfeito. Sensacional, né, gente? A gente refletir sobre isso, né? Porque a gente tem muitas vezes, por exemplo, eu acho que uma coisa que a gente precisa também ter muito cuidado aí dentro dos relacionamentos, que isso traz um impacto psicológico muito afetivo, é aquela coisa de você diminuir o outro, né? Então, às vezes, por exemplo, sim, a pessoa faz algo que é fantástico e aí, por exemplo, isso aparece, alguém chega para elogiar a sua esposa, né, ou seu esposo, e aí você fala, também, né, só fez por causa de mim, né, porque se não fosse eu também, não saía nada, né, tipo, isso é muito comum, às vezes, a gente ver, né, sim, o marido, às vezes, diminui a esposa, né, por aquilo, ou a esposa diminui o marido, nesse sentido, quando a gente deveria enaltecer, né? Porque é tão bonito a gente dizer, olha, não, realmente foi ele ou ela que fez, né? Sim. Olha só que maravilha, né? Que pessoa incrível que eu tenho do meu lado, né? E é tão gostoso isso, né? E é difícil a gente ver, né, casais fazendo isso. Então, acontece mais essa questão de que eu preciso diminuir o outro para que eu sempre cresça, né? Para que eu cresça. E isso, assim, muito provavelmente essa pessoa ela tem algum problema lá de trás, né, da infância, que foi uma pessoa que foi muito criticada, né, então que foi uma pessoa que assim sempre foi comparada, e daí quando ela consegue, né, encontrar alguém que ela pode fazer isso, então ela vai
fazer constantemente. Então, ela vai fazer essas críticas porque ela tem que sobressair. Às vezes, assim, ela só concordou, sabe? Às vezes ela ajudou em alguma coisa, mas a ideia foi do outro. Mas aí ela precisa dizer que não, foi ela teve a que ideia, fez. mas fui eu que fiz, entendeu? né? Que é justamente por isso. Por quê? Porque é uma pessoa que lá atrás provavelmente ou foi muito comparada, ou foi uma pessoa que, assim, por mais que fizesse algo que era bom, nunca estava bom. E que talvez tenha tido até alguns ou fracassos e não ressignificou aquilo, né? Isso, exatamente.